Como a política, como as eleições vão afetar os seus investimentos na Bolsa de Valores? É motivo para você se preocupar? O que fazer nesse cenário? O Brasil vai virar uma ditadura? O Brasil vai virar uma Venezuela? Quem vai entrar no poder? Como se posicionar no mercado financeiro, principalmente na Bolsa de Valores? E presta atenção, esse vídeo está dividido em 4 partes. Primeiro, nós vamos ver o que define o preço de uma ação. Depois, como as eleições afetaram historicamente a Bolsa de Valores americana e a brasileira também, dando exemplos com gráficos. Na terceira parte, nós vamos falar sobre o comportamento das pessoas e como que isso acaba sendo uma armadilha nesses momentos. E por fim, vou te dar exemplo aqui de 2 empresas que surfaram muito bem esses últimos anos, as últimas décadas na bolsa, independentemente de eleição, e hoje são cases de sucesso. Então se você gostou da ideia desse vídeo, está interessado em saber um pouquinho mais sobre isso, vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima, e pra gente começar indo direto ao ponto, deixe seu like aí embaixo, que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo aqui e te recomendar outros vídeos aqui do canal também. Mas o que define o preço de uma ação? E pra gente falar de forma bem resumida, o que define o preço de uma ação é a expectativa dos investidores em relação ao futuro daquela empresa. Quando as pessoas estão muito otimistas em relação ao futuro de algum determinado negócio, elas começam a comprar mais. Por quê? Quando você entra na bolsa de valores, quando você abre uma empresa, quando você investe em algum negócio, você está buscando retorno ao longo do tempo. Ou seja, significa que você está investindo 100 hoje, você quer retirar mais de 100 depois de um determinado prazo. Ou seja, você só vai investir em algum lugar se você acredita que aquele lugar tem perspectivas futuras positivas. Então, se os investidores estão com expectativas positivas em relação ao futuro daquela empresa ou ao futuro daquela ação, eles tendem a comprar. E aí, o que acontece? Se tem muita gente comprando, o preço tende a se valorizar. E o oposto também é verdadeiro. Se as expectativas futuras estão muito negativas, todo mundo começa a vender. E aí, por oferta e demanda, o preço tende a cair. E pra gente relacionar isso com o que a gente vai falar no vídeo de hoje, a gente precisa entender que uma ação ela só vai ser afetada com esse cenário político se os investidores identificarem que as eleições vão de alguma forma afetar o lucro das empresas. Por quê? No longo prazo, a cotação segue o lucro. Então, se o lucro da empresa vai crescendo ao longo do tempo, se a empresa vai prosperando ao longo do tempo, a cotação da ação, o preço da ação tende a acompanhar. Mas aí fica aquela dúvida, será que as eleições de fato afetam o lucro das empresas no longo prazo? Será que elas de fato afetam a bolsa de valores, a cotação das ações? Bom, se a gente pegar um panorama global, assim, pegando as 500 maiores empresas do mundo, lá no S&P 500, na bolsa americana, se a gente olhar esse gráfico que tá passando aí na tela para vocês, a gente consegue ver que nos últimos 100 anos, a bolsa tá numa alta exponencial, independentemente do governo, mesmo ele sendo democrata, de azul, ou republicano, de vermelho. E isso aconteceu porque essas empresas estão inseridas num ambiente capitalista, num ambiente de competição, e elas conseguiram aumentar os seus lucros, a sua eficiência ao longo do tempo. Porque pensa comigo, qual que deveria ser a dificuldade para, por exemplo, produzir um computador lá em 1970? As empresas, ao longo do tempo, elas vão fazendo investimentos em pesquisa e desenvolvimento, elas melhoram seus produtos, melhoram seus processos produtivos, elas se tornam mais eficientes, ou seja, elas conseguem produzir mais em menos tempo e com custos menores. Então elas conseguem atender cada vez mais pessoas. E é exatamente por isso que o Warren Buffett falou aquela famosa frase dele, Never bet against America, ou seja, nunca aposte contra a América. Que significa basicamente que a gente nunca deve duvidar da capacidade das empresas, das pessoas, já que no longo prazo a capacidade de inovação sempre vai gerar um ganho de produtividade e um crescimento dos mercados e dos lucros das empresas listadas. Mas aí agora você deve estar pensando, né? Mas isso tudo é nos Estados Unidos, no Brasil é completamente diferente, a gente está com um ambiente completamente diferente dos Estados Unidos. Isso se aplica também? Bom, se a gente olhar esse gráfico do índice Bovespa dolarizado, a gente consegue perceber que, mesmo tendo uma volatilidade maior que a dos Estados Unidos, a nossa bolsa também segue uma trajetória exponencial de geração de riqueza no longo prazo. Ou seja, as crises da bolsa, por piores que sejam, são passageiras. E é engraçado porque as pessoas costumam ter um comportamento muito sentimental na bolsa de valores, né? Elas ficam muito eufóricas quando a bolsa tá subindo, começam a desesperar quando a bolsa tá caindo. É aquele famoso FOMO, Fear of Missing Out. Esse é um viés do nosso cérebro que faz a gente não querer ficar de fora da festa. Se a gente olha pro lado e tá todo mundo ganhando dinheiro, a gente quer ser parte desse movimento. Não tem problema eu não ganhar dinheiro. O problema é eu olhar pro lado, tá todo mundo ganhando e eu não ganhar nada. Então eu quero ganhar também. Isso faz as pessoas comprarem cada vez mais ações nos momentos que a bolsa tá subindo, tá todo mundo ganhando dinheiro, elas começam a entrar para não ficar de fora. Só que justamente por isso elas entram na bolsa porque tá todo mundo ganhando, mas sem entender os fundamentos daquela empresa, sem entender o porquê que ela tá comprando. E aí na hora que acontece qualquer coisinha que o mercado vira, começa a
a cair, elas desesperam porque não sabem o que está acontecendo e não querem perder dinheiro. Elas entraram para ganhar, mas na hora que começa a cair, elas vão desesperar. Um exemplo é o que aconteceu com as ações da Magazine Luiza recentemente, né? Começou a subir muito desde 2015, subiu, todo mundo ganha dinheiro, as pessoas começam a entrar só para não ficar de fora da festa. Na hora que começa a cair, uma leve queda, todo mundo desespera, começa a vender. E todo mundo vendendo, a queda fica cada vez maior. E esse é o famoso comprar no topo e vender no fundo, comprar na alta, vender na baixa. E tem até um outro exemplo disso do Peter Lynch, que é um dos maiores gestores de hedge funds da história. No fundo dele, que ele conseguiu uma rentabilidade histórica de 29,2% ao longo dos anos. E quando a gente fala essa rentabilidade, dá a entender que todo mundo ganhou dinheiro junto com ele. Só que na verdade, a história não é tão interessante assim. O que acontece é que a maioria dos investidores perderam dinheiro, tiveram um prejuízo mesmo investindo em um fundo que teve uma rentabilidade fenomenal. Por quê? Porque eles tendem a investir na hora que o fundo está performando bem e na hora que o fundo não está indo tão bem assim, as pessoas vendem as cotas. E o próprio Peter Lynch tem uma frase histórica também sobre isso de querer acertar o timing das movimentações que você faz nos seus investimentos, né? Que é a seguinte: muito mais dinheiro foi perdido por investidores preparando-se para correções ou tentando antecipar correções do que aquele que foi perdido nas correções. E mais uma vez, isso nos revela que a gente precisa ser muito humilde em relação ao senhor mercado, como já diria o Benjamin Graham, o grande professor do Warren Buffett. Ou seja, resumindo, no final das contas você deve se preocupar em investir naquelas empresas que você conhece bem e pensar sempre no longo prazo. Porque apesar da volatilidade no meio do caminho, apesar de todas as crises, de todas as dificuldades, períodos de eleição que você possa encontrar, no longo prazo, boas empresas sempre vão trazer essa multiplicação de capital para os seus acionistas. Até mesmo no Brasil, que a gente está acostumado a sempre viver na beira do precipício fiscal, que a gente tem muita infraestrutura a ser feita, portos, estradas, aeroportos, e que a gente depende muito de diversos produtos importados, a bolsa sempre continuou subindo independentemente de qual governo estava no poder. E como exemplo para mostrar isso também, dá uma olhada nesse gráfico da Localiza, desde 2005, que apresentou um retorno espetacular de 7.616%, ajustado por dividendos, mesmo passando por crises de 2008, crise de 2015, crise de 2020 do coronavírus. Isso por quê? Porque a empresa apresentou um bom serviço para os seus consumidores que até então era pouco difundido no Brasil, que é o aluguel de carros. E setores que estão começando a surgir em uma economia são sempre um terreno muito fértil para empresas que vão proporcionar essa multiplicação de capital. Imagina você, como acionista da Localiza, comprou as ações lá em 2005. Você poderia ter ficado preocupado com crise de 2008, com as eleições de 2010, de 2014, 2018, teve Lava Jato, teve impeachment, teve Joesley Day, Covid. Você provavelmente teria desesperado, vendido a ação em algum determinado momento se você estivesse pensando só na política, só o que está acontecendo ali no curto prazo. Mas por outro lado, se você olhar em outra janela temporal, pensando no longo prazo, e tivesse focado no crescimento do setor, no ganho de market share da Localiza, na diluição de custos, na melhoria da eficiência operacional, você provavelmente poderia estar fazendo o que quiser da vida agora, porque você teria todo esse retorno, já estaria aposentado há muito tempo. Um outro exemplo para a gente mostrar aqui nesse vídeo é o caso das ações da WEG, que é uma das empresas mais antigas da Bolsa de Valores brasileira, que trouxe esse retorno espetacular de 46.858% desde 2000, já ajustado por proventos. Bom, caso você não conheça, a WEG é uma empresa que fornece motores e equipamentos elétricos diversos, que é algo que apresenta uma tendência secular. E além disso, a empresa tem 56% da receita dela vinda do exterior, uma receita dolarizada. Isso faz ela diversificar um pouco seus riscos e também não depender exclusivamente do que acontece aqui no Brasil. E na verdade, justamente por ela ter mais de metade da receita dela dolarizada, vinda do mercado externo, o que vai acontecer é que numa possível crise, se o dólar dispara, a empresa vai ser beneficiada, já que a receita dela vai aumentar, possivelmente o lucro dela também vai aumentar. Bom, esses dois exemplos que eu falei aqui são cases de empresas que apresentaram esse resultado fenomenal no passado. Isso não significa também que elas vão continuar sendo assim no futuro e nem que elas vão ser um bom investimento daqui para frente. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas eu falei isso tudo aqui só para mostrar um ponto de que não se preocupe com as eleições, não se preocupe se vai entrar Lula, se vai entrar Bolsonaro, quem vai ser o próximo governante. Foque em estudar as empresas, foque em gerar mais renda, foque em aportar o seu dinheiro em bons negócios. Porque se você investir em bons negócios que vão ser capazes de prosperar no longo prazo, independentemente de qual político que está entrando, você provavelmente vai ganhar dinheiro, provavelmente você vai atingir os seus objetivos, utilizando a Bolsa de Valores como forma de multiplicar o seu capital que você está acumulando em outras fontes de renda, no seu trabalho. Em outras palavras,
palavras, você não controla o resultado das eleições, mas você pode controlar a escolha das empresas que vão se dar bem em qualquer cenário. E aí, para isso, eu quero te dar duas recomendações. Ou você pode aprender a analisar as empresas e tomar essa decisão sozinho, você mesmo analisar as empresas e escolher qual que você vai comprar. Se você não sabe como fazer isso, tem o meu curso que eu posso te ensinar também, o link tá aqui na descrição. Ou então você pode contratar uma casa de análise que vai fazer todo esse trabalho para você, vai te fornecer relatórios de recomendação explicando se deve comprar ou vender uma determinada ação e por quê, explicando todos os motivos, e ainda te fornece uma carteira recomendada com todas as ações que eles acham que faz sentido comprar. A casa de análise que eu recomendo, que é a parceira aqui do canal, é a Suno. Vou deixar o link deles aí na descrição também, caso você queira conhecer. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like aqui embaixo e eu quero saber quem chegou até esse momento. Comenta aqui embaixo, hashtag até o fim. Eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Adoro saber quem chegou até o final. Vou dar o coraçãozinho em todos os comentários também. Um grande abraço, assiste algum desses outros 2 vídeos que eu tô deixando pra você e eu te vejo lá. Um grande abraço e bora enriquecer.